Boa tarde a todos. Boa tarde, professor. Antes de começar a falar do assunto de hoje, eu quero só comentar em relação à eletiva. Eu vou gravar, acredito que amanhã. Aí na quinta-feira, né, aí já dá para a gente discutir o que eu gravar e, né, dar continuidade ao assunto respectivo. Tá? Ok. Sim, então Professor, pode falar. desculpa falar sobre a eletiva de novo, mas o senhor também vai dar as notas de eletiva também, igual você fez com a da matéria do senhor, ou não? Se eu vou dar o que? A nota, é isso? Isso, igual você fez com as atividades que o senhor passou pra gente, ou ainda não? Eu já comecei a corrigir, inclusive, né? Ah, então Eu vou só dar. dar mais um tempinho, né? Não tá certo. Não, mas eu Obrigado. vou. De nada. Vou dar a nota normal, igual as disciplinas, né, de matemática. Muito bem. Valeu, professor. Valeu. Tá, então a gente já começou a falar um pouco da ideia de matrizes, né? Como eu comentei, né, no último encontro, matriz é um conteúdo mais simples comparado ao que a gente viu de trigonometria. E a gente vai ver agora a primeira operação matricial, tá? Na aula anterior a gente viu até, até os tipos de matriz, né? A gente tem matriz quadrada, matriz coluna, matriz linha, né? Tudo em função da quantidade de linhas e colunas ou da quantidade de zeros, né? Então, repito, né? A primeira operação que a gente vai ver é a transposição. E, fazendo a leitura aqui bem rápido, né? Dado uma matriz D que possui esses Dzinhos, né? Que representam os elementos de D, onde essa matriz tem M linhas e N colunas. Sua transposição é definida da seguinte maneira. Então, simbolicamente é só isso, né? A gente escreve esse Tzinho aqui como se fosse um expoente para indicar a transposição. E o que ele faz é o seguinte, né? O elemento da posição I, né, no caso, o elemento que está na linha I, ele vai passar a fazer parte da coluna I. Veja que tem uma troca aqui. Ó. A linha I virou coluna I e a coluna J vira linha J. Ou seja, ele troca de posição. Né? Os elementos vão trocar de posição. Então, falando de uma maneira mais grosseira, né, eu vou fazer a leitura do texto, mas é justamente o que eu quero falar. Em outras palavras, os elementos trocam a posição da seguinte forma. Se ele está na quarta linha e terceira coluna, ele vai passar a estar na terceira linha e quarta coluna. Isso significa que a primeira linha passará a ser primeira coluna. Isso aqui é uma observação mais forte, né? Isso aí a gente vai mostrar, né, já já com esses exemplos aqui. A segunda linha vira segunda coluna e assim sucessivamente, ou seja, você transforma, né, a transposição é transformar linhas em colunas, ou colunas em linhas, tanto faz. Então, aqui a gente tem uma matriz e vai fazer isso, né? Vai fazer essa ideia da transposição. Antes disso, eu vou falar só o geralzão, assim. O geralzão que eu digo é, eu tenho uma matriz D, vou escrever ela de forma geral aqui, aí vou colocar aqui os elementos, no caso, D1 é o elemento que está na primeira linha, primeira coluna, D1, 2 é o elemento que está na primeira linha também, mas ele está na segunda coluna, e assim segue, né? Supondo que essa matriz aqui tem M linhas e N colunas, então aqui eu vou pegar o elemento da primeira linha e como tem no máximo N colunas, Nésima coluna.
Aí a segunda linha segue a mesma ideia, né? É o D21, esse aqui, né? Ou seja, a segunda linha e a primeira coluna. D22, né? Segunda linha e segunda coluna, até D2N, né? Segunda linha e enésima coluna, que é o que está indicando aqui na minha matriz, né? Ela tem N colunas. Isso segue até a última linha. No caso, a gente tem aqui M linhas. Então, aqui é M1, né? Ele está na mésima linha e primeira coluna. Aqui ele está na mésima linha e segunda coluna. Isso segue até a mésima linha e enésima coluna. Tá? Essa seria a minha matriz geral, né? Que eu escrevi lá no texto, inicialmente, quando a gente escreve simplesmente assim. Essa escrita é o resumo dessa escrita, tá? Ou seja, são os desenhos, né? Onde esse varia de 1 até M, né? Que são M linhas, e esse J varia de 1 até N, que são N colunas. Tá? E o que, que ele diz em relação à transposição? Primeiro é a simbologia. Esse Tzinho está informando que eu estou pegando a matriz D e fazendo a transposta dela. Aí o que, que o texto diz? Né? Que tem a troca de posição. Né? Então, eu vou trocar esse 1 pelo 1, mas como é igual, né? Ou seja, na transposição esse elemento não faz nada, assim, né? Então, vamos escrever ele aqui. Deixa eu só montar de novo aqui a matriz. Então, D1 continua na posição D1. D12, esse elemento aqui, ele vai passar para a posição 2,1. Ou seja, ele vem para essa posição aqui. É isso que a transposição faz. Então, aqui vai ser D12, né, que tem a troca. O elemento da posição 2 vai passar, está na posição 2,1. Isso vai acontecer com os demais da primeira linha. O próximo aqui vai estar abaixo, né, na posição abaixo dessa, né, no caso aqui seria D13, até D1N. Então, foi justamente o que eu disse, né? Quando a gente transpõe, indiretamente a gente transforma a linha em coluna. Então, segue as outras linhas a mesma ideia. Então, no caso aqui vai ficar D21, D22, até D2N. E a última linha vai virar a última coluna. Aqui vai ser DM1, DM2, até DMN. Yes, matrizes. Ah, sim, botou o bonequinho de felicidade. Tá, então essa aqui seria o geral. Seria o geral e em símbolos, né? A transposição, eu vou mudar de ordem, né? Então, e outra coisa, né? Essa matriz, depois que a gente transpõe, como as linhas viraram colunas, e eu tinha M linhas, então agora eu vou passar a ter M colunas, né? E como eu tinha N colunas, e as colunas viraram linhas, então eu vou passar a ter N linhas, né? Então tem a troca de ordem. Então vamos pegar um exemplo aqui prático, né? Esse aqui é um exemplo que ainda é teórico, né? Vou pegar o prático aqui para todo mundo entender melhor. Então vou pegar aqui a matriz 2 menos 1 e só um minuto, tá? Cai a conexão aqui no computador, tá? Eu vou só reiniciar. Aguarda aí um pedaço.
Bom, então, imagine que eu tenho essa matriz e a gente vai transpor ela. Então, a prática é bem mais simples que a teoria. Né? O que foi? Desculpa. Próxima vez eu preparo o ambiente. Tá, então, a primeira linha, que no caso é formada pelos elementos 2, menos 1 e 3, né, na transposta, vai compor a primeira coluna, então vai ser 2, menos 1 e 3. E a segunda linha, que é formada pelos elementos 4, 2 e 0, na transposta vai compor a segunda coluna, que é 4, 2 e 0. Tem uma analogia que alguns fazem erroneamente, que diz que a transposta é deitar a matriz, mas não é, né? Se eu viro a matriz simplesmente, né, essa linha se tornaria a segunda coluna, e não é. Na verdade, a primeira linha vira a primeira coluna e a segunda linha, segunda coluna. E essa é a nossa transposta, né, do exemplo que eu coloquei lá no PDF. Então, só fazendo mais algumas observações, essa matriz tem duas linhas só, né, e tem três colunas, e depois que eu fiz a transposição, aqui ficamos com três linhas e duas colunas, né, então inverteu a... E em relação à posição, né, esse elemento aqui ele é da posição 1, 2, né, porque ele é da primeira linha e segunda coluna, e ele passa a fazer parte da posição 2, 1, né? Por isso que essa, na definição, é a troca de ordem, né? O elemento, ele não muda, exceto a posição que ele está. Esse elemento que é primeira linha e terceira coluna, ele passa a ser terceira coluna e primeira linha. E assim segue. Então, essa é a ideia da transposição. Todo mundo entendeu a ideia da transposição ou está complicado ainda? Tá complicado. Tá, então deixa eu só passar mais um exemplo, né, para reforçar essa ideia. Então vamos pegar aqui, suponha uma matriz B. Eu vou pegar aqui, sei lá, botar aqui alguns elementos. Sei lá, vamos pegar ela um pouco grande. E eu vou fazer algumas questões aqui com vocês. Então, a matriz B, quem pode me dizer qual é a ordem dela? Ou seja, quantas linhas e quantas colunas tem em B? Três linhas? Quantas linhas? Três? Acho que isso é quatro, você quer dizer, né? 4 linhas. Quantas colunas? Três? Quantas? Três? 3, muito bem. Quando a gente fizer a transposição, qual vai ser a ordem da transposta aqui? Zero, dois, quatro e um, e depois o resto? Eu não entendi, eu perguntei a ordem. A ordem é isso aqui, ó. Ah, tá, Menos deixa eu Quantas, falar. 2, menos 1, 0. quanto? 2, menos 1 e 0. Isso vai ser a primeira coluna dessa, né? É. Muito bem, é isso mesmo. Mas a ordem. Essa matriz vai ter quantas linhas?
4. Quantas? Bom, na verdade, na transposição inverte, né? Então, aqui é M por N, na transposta, N por M. Aqui, quando foi 2 por 3, ela virou 3 por 2. Aqui, como é É 3 4 por por 4. 3, vai ficar 3 por 4. Aí, a Laura já falou a primeira coluna, né? E o Wagner também. Então, vamos escrever aqui a primeira coluna, né? Como Professor, no caso, sempre quando tiver assim, sempre vai inverter, é? Toda situação? Ah, exatamente. tá certo. Obrigado. Tá aqui. Pronto. Aí não vai atrapalhar. Tá, então, primeira linha, 2 menos 1 e 0, vai virar a primeira coluna. 2 menos 1 e 0. No caso, isso é uma matriz? Não entendi. No caso, isso é Não, uma. tipo uma matriz, sei lá. Não, mas aqui, na verdade, todas essas tabelas são matrizes, né? Então, aqui eu só estou dizendo transpor, mudar essa configuração da matriz, né? Que é transformar a linha em coluna. E Ah, entendi. na mesma ordem, né? Então, a primeira linha virou primeira coluna. A segunda linha, que é 4, 3 e 2, vai virar a segunda coluna, que também é 4, 3, 2. Você parece que é deitado mesmo, né, professor? É isso. Porque normalmente, até nesses exemplos, assim, a gente usa matrizes retangulares, né? Que é mais fácil de enxergar. Porque se eu usasse matriz quadrada, se fosse 3 por 3, quando eu trocasse, ia ficar 3 por 3 ainda, né? Porque a mesma quantidade de linhas é de colunas. Aqui não, se ela está mais em pezinha, né? Quando eu transponho, ela fica deitada e vice-versa. Tá, então essa aqui é a terceira linha, que vai virar a terceira coluna. E essa daqui, que é a quarta linha, vai virar a quarta coluna. Tranquilo, né? A transposição. Sim, sim. Sim, sim. Tá, então a ideia essencialmente é só essa, né? É transformar linhas em colunas. E se a gente tivesse transformado a coluna em linha, ia dar no mesmo. Vou marcar aqui a primeira coluna. Essa aqui é a primeira coluna, formada por esses 4 elementos. Se a gente observar aqui, ó, ele é a primeira linha. Ou seja, ou você fixa em linhas e transforma em colunas, ou ao contrário, você pode fixar a coluna e transformar em linha, dá no mesmo, tá? Muito bem. Então agora a gente vai falar da igualdade, né? Quando é que eu tenho duas matrizes idênticas? Bom, então duas matrizes são iguais quando possuem a mesma ordem, ou seja, se eu tenho uma matriz 3 por 2, por exemplo, e uma matriz 3 por 4, elas não podem ser idênticas, porque elas não têm a mesma quantidade de elementos. E Tem que mesmo ser que 3 por tivesse... 2, né? Oi? Tem que ser 3 por 2 no caso, né? Se eu pegar uma 3 por 2, para ser igual a ela, tem que ser outra 3 por 2, né? Não dá para ser de outra ordem. Que aí muda a quantidade de elementos e a sua organização, né? As duas Mas, tipo, tabelas... professor, pra ser igual, não precisa ter o mesmo número, não. Tem que ser, tipo, 3 por 2, 3 por 2, 4 por 4, 4 por 3, 4 por 3, assim, né? Não precisa ter o mesmo número É, dentro da matriz, não, né? eu só não... Pelo menos eu acredito que é isso que ele quis dizer, né? Eu não posso igualar só as matrizes 3 por 2 com as 3 por 2, né? Não importa qual é a ordem, desde que a das duas matrizes escolhidas tenha a mesma. Então Ah, pode ser então que as é duas... isso aí que eu tava querendo dizer.
Isso. Pode ser que as duas sejam 10 por 20, né? Sei lá. Professor, Diga. vai existir casos que só existe uma linha? Tem. Que aí, esses casos é chamado matriz linha. E tem, sei lá, só colunas também. Também chamado matriz coluna. Inclusive, Obrigada. mais na... De nada. Inclusive, mais na frente, quando a gente for estudar sistemas, a gente pode transformar um sistema em matriz. Aí vai ter, algumas dessas matrizes vão ser exatamente as que a gente acabou discutindo, né? Vai ter matrizes linhas ou matrizes colunas que vão aparecer. Muito bem. Ok. Aí, o exemplo 4 que eu estou colocando aqui, eu peguei duas matrizes, então A e B possuem a mesma ordem, que no caso aqui as duas são 2 por 2, porém aqui tem algumas variáveis. Então, o que eu quero, né? Encontrar os valores de x e y para que essas duas matrizes sejam idênticas. Porque, veja bem, eu tenho uma matriz A que possui esses elementos. Tá? Se eu quiser gerar outra matriz igual, eu tenho que ter exatamente os mesmos elementos e nas mesmas posições. Aí elas só podem ser iguais nessas condições. Tá? Mas às vezes entra algumas variáveis, né? Então, nesse caso aqui, não está só em função de elementos, simplesmente. Então, deixa eu só copiar aqui para a gente desenvolver essa ideia aqui. Então, é 4x, 3 menos 1 em y, Aí 2, do outro lado lá, acho que com Y, e menos um. E outro número lá que eu não vi. Verifica se estou e certo. 8y menos 1 e Ah, 3. é 8, desculpa, você que eu vi 2 direitinho, desculpa. Tudo bem. Porque para o Obrigado. telefone é menor. Tá. Então, eu tenho essas duas matrizes. Essa aqui, o exemplo chama de A e esse aqui chama de B. Tá? Aí vamos fazer algumas observações aqui. Em relação à ordem, não, a gente não vai ter problema, né? Então, aqui elas podem sim ser iguais, né? Na verdade, a gente quer o x e y para que isso aconteça. Então, por exemplo, esse y aqui está na posição desse 3, então os dois têm que ser idênticos, né? Então, y tem que ser 3 e de fato aqui em cima isso acontece também, ó. O y também é 3, quer dizer, se aqui fosse outro número, a gente ia encontrar que y ia ser 3 e o y ia ser outro valor. Então, isso não ia, quer dizer, não ia ter como essas duas matrizes serem idênticas. Até o momento pode, né? Se eu fizer y igual a 3, as duas vão ser idênticas. Pelo menos nesses dois elementos aqui. O menos 1 já é idêntico, né? E está na mesma posição. E a última exigência para que tenha a igualdade disso é que o 4x tem que ser igual a 8. E se o 4x tem que ser igual a 8, no caso ele quer saber o x, né? O x tem que ser quanto? 2. Muito bem. Então, para que haja a igualdade dessas duas matrizes, y tem que ser 3 e x tem que ser 2. E está resolvido o problema, né? É só isso a ideia do exemplo, né? Então, para a igualdade de matrizes, é bem provável que a gente trabalhe coisas desse tipo. Eu insiro algumas variáveis aqui e a gente, né, determine os valores para que isso aconteça. Tudo bem até aqui, né? Tem alguma dúvida ou tá tranquilo? Tá tranquilo até o momento. Muito bem.
Então, agora vamos para as operações propriamente dito. A primeira operação que a gente trabalhou foi essa. Foi a transposição. Agora, a gente vai trabalhar as operações que conhecemos, né, as fundamentais, no caso, a soma ou subtração, né, a multiplicação por um número e depois a multiplicação entre matrizes. Ok. Aí, como não existe a divisão, um processo que seria equivalente a usar a matriz inversa, tá? Que eu acho que é a única coisa que não vai ser tão simples dessa parte. Mas, no geral, trabalhar com matrizes não tem muita dificuldade. Tá, então, deixa eu comentar aqui a ideia das duas primeiras operações, que são as mais simples. São duas operações fechadas. Como assim fechado, né? Quando é que uma coisa é fechada? Quando o resultado de uma operação não altera a natureza do objeto. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, exibir essa soma aqui, né? Como é que a gente realiza a soma de matrizes? É somando os de respectiva posição, né? Então, por exemplo, esse elemento que está na primeira linha, primeira coluna, eu só posso somar com um elemento de primeira linha, primeira coluna da outra matriz. Então, esse eu vou somar com esse, porque os dois estão na mesma posição. No caso, diminui Y. Oi? Ou não? Aí tem a regra de máximo, menos, ou não tem não? Aqui vai ter que entrar, Então vai porque ter subtrair, né? é isso. Por isso que não necessariamente se fala da subtração como uma operação distinta da soma, porque na soma pode ser que a gente, né, precise fazer subtrações. Tudo depende dos sinais dos elementos das matrizes. Se forem trocados, a gente subtrai. Se forem os mesmos, a gente soma. Então, subtrair e somar aqui acaba, né, não é se confundindo, mas se torna uma operação só. Então, essa é a ideia. A adição ela é fechada. Por que ela é fechada, né? Porque se eu pego uma matriz 2 por 2 e somo com outra matriz 2 por 2, o resultado é uma terceira matriz da mesma ordem. Ou seja, não há mudança de ordem, né, nessa operação. Mesma coisa acontece, eu vou falar especificamente ainda de cada operação, mas só fazendo esse comentário das operações que são fechadas e das que não são. Multiplicar uma matriz por um número também é uma operação fechada, porque nesse exemplo aqui eu peguei uma matriz 3 por 3, quando eu multipliquei por 2, ela continuou sendo uma 3 por 3, quer dizer, não mudei a natureza, né, das matrizes iniciais antes de operar. Agora, quando a gente vai multiplicar, então eu peguei aqui uma matriz 2 por 3, vezes uma matriz 3 por 2, o resultado deu uma 2 por 2. Então, essas operações aqui, no caso, a multiplicação entre matrizes, ela não é fechada. Por quê? Porque ela muda a natureza das matrizes iniciais. E outra, né? As matrizes iniciais podem ser de outras ordens, né? Quer dizer, aqui tem outras coisas em questão. Tá. Voltando à ideia da adição, né? A adição a gente soma os de respectiva posição. Então, esse 3 eu vou operar com menos 2, né? No caso, 3 menos 2 dá 1. Esse 2 eu vou operar com 1, né? Que os dois também estão na mesma posição. Como os dois têm o mesmo sinal, então a gente soma, 2 mais 1 dá 3. Menos 1 eu vou somar com 3, né? Sinais são contrários, então, na verdade, a gente vai subtrair. 3 menos 1, no caso, dá 2. E, da mesma forma como para as outras, né? Os 5 e 2, ambos são positivos. Aqui a gente soma. E 5 mais 2 dá 7, né? Essa é a ideia da adição das matrizes. Multiplicar a matriz por um número
é multiplicar todos os elementos. É isso que diz aqui, né? Inclusive aqui também, indiretamente, está essa regra. Eu vou somar o elemento da iésima linha com jésima coluna só com o elemento da iésima linha e jésima coluna, ou seja, Ai, professor, eu não entendo, não. Esse tal do A, J aí. é porque aqui é a ideia geral, né? Aqui eu estou dizendo só uma vez. É tipo eu dizer Mas eles assim, representam o quê? Esse A e J? vou dizer, eu vou dizer, né? Antes de falar disso, o que eu estava comentando é que quando a gente lê as leis, né? Sei lá, a Constituição, ela tem dizendo assim, todo homem tem direito à liberdade, por exemplo. Então, esse todo homem é qualquer homem X que você puder imaginar. Isso vale para você, isso vale para Wagner, isso vale para mim, isso vale para qualquer um. Então, quando tem assim essa coisa literal, é uma informação mais geral, né? Então, aqui está dizendo assim, suponha que essa aqui é a matriz A, por exemplo. Então, essa matriz A, ela possui duas linhas e duas colunas. O I, ele está informando de forma geral qual é a posição desse elemento na matriz, né? Então, aqui ele está dizendo que está na iésima linha. Mas essa iésima, no caso, para esse, pode ser um ou dois, né? Porque minha matriz só tem duas linhas. E a jésima é coluna, né? Pode ser, esse J aqui pode ser um ou dois, porque minha matriz só tem duas colunas. Isso aqui é geral. O que ele está querendo dizer é o seguinte, para eu somar duas matrizes, primeiro, ó, aqui é M por N e aqui também M por N. O que isso está me informando? Que eu só posso somar matrizes de mesma ordem. É a primeira informação indireta que está nessas variáveis. E segundo, eu estou somando um elemento A que está na iésima linha e jésima coluna com um elemento da outra matriz que está na iésima linha e jésima coluna. Ou seja, isso aqui está me informando que a gente só soma os elementos de mesma posição. Por exemplo, esse cara aqui é da posição 2, 2, da primeira matriz. Eu só posso somar ele com elemento da mesma posição, ou seja, 2, 2, da outra matriz. É isso que indiretamente está dito aqui. Tá? Então, é isso que a gente faz. Ó. Esse aqui é posição 1, 1. Eu só posso somar ele com posição 1, 1 da outra matriz, que no caso é esse cara aqui. É lógico que a gente olha, o visual é mais fácil de enxergar. Né? Esse aqui seria a regra, sem observar o visual. Né? Mas é isso. Não sei se ajudou, não sei se piorou. Diga aí para mim o que foi, né, depois de ter dito essas coisas, né, como é que tá as ideias na sua cabeça. Não? Tá tranquilo? Até o momento? Sim. Ok. Bom, então, voltando aqui essa foi a primeira operação, né, a soma. E a segunda operação é a multiplicação por números, né, que a gente chama produto por escalar. Escalar é outra maneira de falar de números. Quando a gente fala operação, sei lá, produto por escalar, ele está dizendo isso, é um objeto vezes um único número. Então, o que eu estou fazendo aqui, na verdade? Né? Estou dobrando os valores que tem dentro da minha matriz. Ou seja, esse número multiplica todos os números dentro da matriz. Então, aqui eu vou fazer 2 vezes 2, que no caso dá 4, menos 1 vezes 2, que no caso dá menos 2, 3 vezes 2, que dá 6, né? E assim segue. 0 vezes 2 dá 0, 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 2 dá 8, 1 vezes 2 dá 2, né? 1 vezes 2 dá 2 também, 0 vezes 2 dá 0. E observe que
Aqui também eu estou... Depois de operar, né, não, os resultados estão também nas respectivas posições. Né? Quando eu multipliquei esse cara por 2, o resultado ficou na mesma posição que ele estava. Né? E assim se seguiu. Né? Esse aqui, que está na primeira linha e terceira coluna, quando eu multipliquei por 2, o resultado continuou na primeira linha e terceira coluna. Ok. Tá. Essa terceira operação aqui, que é a multiplicação entre matrizes, eu acho melhor deixar para o próximo encontro, já que ela, das operações, ela é a menos fácil. Então, inclusive, eu conto uma historinha, né, antes de explicar a ideia do produto, porque aí ela ganha um sentido melhor do que simplesmente eu dizer, não, as operações se fazem assim, né? Então, por exemplo, a gente só somos de mesma posição, né? Que eu não comentei isso. Mas a ideia é tipo isso, ó. Imagine que isso aqui são as notas de vocês. Tá? Então, sei lá, aqui só tem 2 pessoas. E a nota negativa é quando um aluno se comporta mal, por exemplo. Então, na primeira atividade, suponha que aqui a primeira pessoa tirou 3, a segunda pessoa tirou -1. Aí teve um segundo momento, né? Que, sei lá, aqui seria a nota de uma segunda atividade. Aí, na segunda atividade, a primeira pessoa tirou -2 na primeira atividade, né? Ou seja, ela se comportou mal 2 vezes, e a segunda pessoa tirou 3, né? Bom, se eu estou relacionando a mesma atividade à mesma pessoa, eu não posso somar a nota dela com a de outra pessoa, né? Por isso que aqui a gente tem que somar tem que somar os elementos de mesma posição. Essa seria uma ideia, né? Outra ideia com produto seria tipo assim, tá aqui as notas de vocês e 3 atividades. Aí suponha que eu digo, vocês foram tão bens, pelo menos no comportamento, que eu vou dobrar a nota de vocês, ou seja, eu vou pegar todas as notas e multiplicar tudo por o mesmo número, né? Isso seria, né, uma utilização na prática, né, de uma matriz vezes um número. E na próxima aula eu vou comentar, né, um contexto, né, que... Se eu quiser multiplicar a nota por 2, a gente aceita, viu? Ok, eu também acredito nisso, né, fielmente. Ou mais, né? Mas será que não existe, não, né? Tipo, uma nota assim, -1. Existe. Teve uma turma aqui em Olha. 2000, teve uma turma aqui em 2016, não deixou dar aula, e era revisão para prova. Aí eu passei para eles um trabalho que não valia nada. Aí alguns disseram, então não vou fazer. Aí eu disse, se você não fizer, é -2. Quer dizer, eu ia tirar de outros bimestres 2 pontos se não fizesse. E eu ia corrigir tudo. Eu queria não só as contas, eu queria texto também, né? As respostas tinham que ser assim, ó, eles tinham que escrever tudo que estava Não, acontecendo, né? eu tava dizendo, tipo assim, digamos, uma prova. Aí a pessoa, não tem como existir essa nota. Porque, digamos assim, se a pessoa não acertou nada, é 0, entendeu? Não tem como ser -1, -2. Tem. Às vezes os alunos põem um recado assim embaixo. Põe assim, professor, eu não consegui absorver. Ou, professor, isso é coisa do capeta. Dependendo da informação, o professor pode até Colocar isso na sua prova, por acaso, professor? várias vezes, né? Ai, meu Deus. E quando ele Misericórdia, coloca professor. isso, Eu sou do sendo que, quando, capeta. sendo que quando eles colocam isso, eu respondo. Então já colocaram, né? Professor, isso é coisa do demônio. Aí eu desenhei o inferno na prova dele, né? Professor, você é uma Nossa. onda, professor. Eu não tiro ponto, mas eu respondo. O Então, professor é eu achava carinhoso, legal assim, isso. você responde. O professor é aquele professor que não dá vaca a ninguém, ele responde tudo. Não entendi. Eu sou aquele tipo de O professor que senhor não dá não dá vaca a vaca a ninguém. ninguém. Responde todo mundo, com o maior carinho. Respondo. Só não piso nos meus calos, né? Assim, no caso, essa turma que eu comentei, essa turma não deixou praticamente eu dar aula. Eu não consegui dar 5 minutos de aula. E eram Ainda 2 bem que aulas segundo você seguidas. tá bem calado hoje em dia.
Não, mas relaxa, vocês, essa turma foi ímpar. Era uma turma realmente muito difícil. Eu lembro que teve uma semana que a escola parou e fez reuniões, a escola inteira, né, com essa turma, dizendo, ó, nenhum professor está conseguindo dar aula. Quer dizer, não era só comigo, era geral. Agora a gente já sabe quem é do capítulo. Ai, como o senhor consegue ter paciência? Se fosse eu. Sai daqui, Suci! Menina, Não, mas às vezes falar assim é pior, É né? Que parece porque. até que Não, eu falo assim, mas eu sou bem boazinha, né? Eu não vou ser mal educada desse ponto, mas realmente não dá pra ter paciência, né? pior que dá, né? o Sendo que professor aí é aquele professor bem calmo, bem relax, calma, vamos devagar. Né, professor? mas é que Moça é de coisa que coração. funciona assim, né? Tem que ir devagar mesmo. Pois tá, gente. Então, só relembrando, próxima aula a gente vai falar de multiplicação, tá? Aqui eu já fiz a chamada. Então, por hoje vocês estão liberados, tá? Tchau, professor. Até a próxima. Até quarta, né? No caso até sexta, né? Porque nas quartas eu tenho Ah, é aula. mesmo, bem lembrado. Então, não, até quinta, né? Então já virou oficial, né? Eu já falei com o Rose, então nosso horário agora é nas sextas. E não, só até quinta, não? No caso, para continuar matrizes na sexta. Ah, Mas aí o entendi. nosso próximo encontro é quinta. Pois Pois tá tá. certo. Tchau. Tchau, Até professor. mais. Boa tarde. Tchauzinho. Boa tarde.